Caríssimos amigos, fala-vos Afonso de Portugal. Dentro de alguns segundos vou dar a palavra ao Alberto Gonçalves, que nos vai falar sobre mais uma agressão cometida por ciganos. Cometida por um grupo familiar, desta feita sobre seguranças e enfermeiros do Hospital de Vila Nova de Famalicão. Mas contrariamente ao que tenho feito no passado, hoje vou interromper o Alberto Gonçalves em alguns momentos do seu monólogo, porque o Alberto, apesar de ser um dos comentadores mais politicamente incorretos nos grandíssimos média portugueses e um dos meus cronistas favoritos em todo o panorama jornalístico português, tem vindo a adquirir um hábito bastante desagradável nos últimos tempos. Sempre que se menciona o Chega, o Alberto faz questão de se distanciar imediatamente do partido de André Ventura, um pouco como uma beata puritana, que se benze imediatamente à simples menção do diabo, exclamando: "Ai, vis cruzes, Senhor Deus, Cristo, Espírito Santo, Virgem Maria, meu Santo António, São Pedro e São João." E eu, embora contrafeito, porque detesto bater numa das poucas pessoas que vale alguma coisa no imenso oceano de mediocridade que é o comentário político Tuga, não confundir com português, se faz favor, não posso continuar a deixar passar esta atitude em claro. Mas vamos lá dar-lhe a palavra, que eu já cá volto. Olá, Alberto. Olá, Vanessa. Hoje queres falar sobre as agressões no Hospital de Famalicão? Sim, houve agressões, houve um grupo ou uma família que entrou pelo hospital adentro, acho que eram cerca de 10 pessoas, e agrediram, ao que parece, e a acreditar numas fotografias que correram por aí, agrediram com particular violência um segurança e 2 elementos do pessoal clínico, acho que eram enfermeiros, mas isso é absolutamente indiferente. Agora, o interessante é que alguns mídias nem sequer noticiaram isto e os mídias que noticiaram nunca se referiram verdadeiramente de quem se tratava nesta história. Usaram o termo grupo, usaram o termo família, talvez tenham usado outros termos, mas toda a gente percebeu. Terão sido 15 a 20 pessoas. Ok, Sim. Então ainda eram mais. 10 já teriam chegado, provavelmente para causar rebuliço, mas 20 será pior ainda. E essas pessoas, obviamente, são de etnia cigana, toda a gente percebeu pela cifra, pelo código utilizado, estas referências ao grupo e à família, que se usam, eu percebo, para não discriminar ninguém, percebo que isto seja feito assim, até certo ponto, mas não adianta nada, porque as pessoas, quem lê ou quem vê na televisão estas notícias e com estas referências, com estes códigos, sabe perfeitamente, conhece os códigos e sabe perfeitamente de quem se trata, em termos étnicos, se por assim, se quisermos usar o termo. Não, as etnias não são coisas que me interessem, especialmente não é um assunto que me interessa, não dou grande relevância a características das pessoas que lhes são inatas e que as pessoas não têm escolha nelas, portanto não acho que isso defina ninguém. Agora, nestes casos, embora também não defina ninguém, a verdade é que estes casos se sucedem com tanta regularidade que as pessoas associam e entendem e percebem que o que se trata aqui é de um grupo, muito simplesmente, de um grupo de ciganos, ou de uma família de ciganos, ou de uma série de elementos da dita comunidade cigana que invade um local, e os hospitais costumam ser locais particularmente invadidos por elementos desta comunidade, e desata a distribuir pancada por quem calha, pondo em risco as pessoas que ali trabalham e que não têm que estar sujeitas de maneira nenhuma. Aquilo, hoje em dia até acho que enfermeiro não é considerado uma profissão de risco, desde há 2 ou 3 governos do governo do engenheiro Sócrates, salvo erro. Mas independentemente disso, não era suposto que ser enfermeiro de facto ou médico seja uma profissão de risco neste sentido, no sentido de poder ser espancado. Não é uma profissão, não é exatamente um polícia, que lida com violência diretamente. Nestes casos não deveriam estar sujeitos a isto. E estão sujeitos normalmente, realmente, ao que parece, com uma certa recorrência, e que não é assim tão esparsa, tão rara quanto isso, por elementos da comunidade cigana. Isto acontece, lá está, com demasiada frequência. As pessoas sabem de quem vale a pena estar a esconder, a referir o grupo ou a família. Porque isto depois pode ter um elemento contraproducente, que é, qualquer dia refere-se um grupo ou uma família, e que não são de ciganos todo, que entra em algum sítio e faz alguma baderna, e o público vai subentender que se trata de ciganos, não sendo. Há desde logo essa questão. Mas, de qualquer maneira, o grande problema aqui prende-se com a falta de integração desta comunidade e com a forma como esta comunidade se liga ou se relaciona com o meio que a envolve. Eu até acharia muito simpático
que não me é uma ideia antipática que haja uma comunidade mais fechada e que obedece a valores próprios, porque é isso que define uma comunidade, a coesão que liga os elementos desse grupo, não é? Até acharia que isso, há um lado, poderia haver um lado romântico nisso, como há, e também é um bocado mitificado, pois a realidade não é bem assim, com os Amish nos Estados Unidos, sobretudo ali na zona da Pensilvânia e tal. Agora, o que se passa aqui não é muito romântico. O que se passa com a comunidade cigana, desde logo o termo comunidade pressupõe talvez uma coesão demasiado excessiva face às regras e às obrigações do meio que envolve, da sociedade que envolve. Mas, adiante. O que se passa com os ciganos em Portugal, com uma certa quantidade de ciganos, que por generalização acabam por contaminar, em termos de imagem pública, todos os outros, é esta espécie de indiferença ou de total desrespeito pelas regras mais básicas da nossa sociedade, no caso da nossa sociedade. E essas regras, é giro desobedecermos a certas regras, e lá está, tem esse lado lírico, mas quando essas regras impõem ou proíbem a violência, como é natural numa sociedade civilizada, convém que não sejam ultrapassadas, não é? Quando proíbe a violência física, estamos a falar aqui de crimes com alguma gravidade. Eu vi fotografias que a bastonária da Ordem dos Enfermeiros publicou agora do Hospital de Famalicão, que foi este caso mais recente, de que falámos já no início, e uma das fotografias que eu vi, a pessoa estava coberta em sangue, não é? Portanto, não são os simples tabefes que não justificariam de qualquer modo, como é lógico, mas são agressões com violência particular. Os ciganos em Portugal, muitos ciganos em Portugal, parecem viverem da proibição de exercer violência física. Parece que qualquer restrição que lhes é imposta, e no caso a restrição de provavelmente uma pessoa não poder entrar nas urgências de um hospital sem estar acompanhada por 15 ou 20 elementos, provavelmente pode entrar acompanhada por uma pessoa ou até por nenhuma, dependendo das circunstâncias, e eles não respeitam, por exemplo, isso. Isso tem, ao que me parece, é uma fonte. Eu já há muitos anos, assisti isso ao vivo. Não eram 15 ou 20 pessoas, eram 6 ou 7, e estavam a desfazer, a demolir por completo as urgências do Hospital de Matosinhos, no caso, porque deixar entrar a todos. Isto, por vistos, acontece sempre que lhes é imposta alguma regra, seja nos hospitais ou provavelmente fora deles. E o lado romântico, o lírico disto, que já não é nenhum, quando envolve violência física, acaba totalmente quando muitos elementos desta comunidade, ou genericamente esta comunidade cigana, ou o conjunto de comunidades ciganas que é em Portugal, não cumpre as regras da sociedade que os envolve, mas gosta de usufruir dos direitos dessa sociedade, e por isso candidatam-se e recebem rendimentos mínimos e uma série de outras regalias que implicariam o cumprimento de regras que eles não cumprem. Ora bem, há de facto um problema com a comunidade cigana em Portugal. Eu pensei que há um partido na pontinha mais à direita do espectro político que faz desta questão quase uns 20 ou 30% da sua plataforma programática. E eu acho que isso é um franco exagero. Não acho que o problema da comunidade cigana em Portugal, que existe, não acho que seja um dos assuntos principais, um dos maiores dramas que acomete a sociedade portuguesa, nem de perto nem de longe. Agora, que é um problema e o facto de fingirmos que não existe não traz nada de bom. E não trazer nada de bom, não estou a falar no crescimento do Chega, não estou a falar que o facto de discutirmos a comunidade cigana ou discutirmos estas questões, a falta de integração por vontade própria da comunidade cigana, que o grande problema disto, a pior consequência disto é contribuir para o crescimento do Chega. Isso não me interessa para nada. Contribuindo ou não para o crescimento do Chega, isso não invalida que exista um problema. Bom, até este momento, o Alberto Gonçalves tinha estado absolutamente irrepreensível. Denunciou a hipocrisia e a cobardia implícita na linguagem usada pelos média para esconder a identidade étnica dos ciganos. Criticou a brutalidade do comportamento antissocial dos ciganos, bem como a intolerável recorrência deste comportamento ao longo do tempo. E censurou a forma displicente como o poder político tem lidado com tudo isto. Mas... Ai Jesus, que não queremos de forma alguma legitimar o Chega. Esse partido que, nas palavras do Alberto, está na pontinha mais à direita do espectro político, que é uma maneira sonsa e passivo-agressiva de dizer que o Chega é de extrema-direita. O que também não é verdade. Aliás, é uma caricatura ridícula do programa eleitoral do Chega. Desde logo, a comunidade cigana nem sequer é mencionada explicitamente uma única vez em todo o programa político do Chega, como poderá verificar facilmente alguém que se der ao trabalho de o consultar. Para os mais preguiçosos, o link também ficará mais abaixo.
Em todas as 14 linhas de orientação que constam do programa político do Chega, que depois se subdividem em 64 pontos programáticos concretos, não há nenhuma menção explícita à comunidade cigana e, mesmo no que respeita a menções implícitas, as palavras minoria e minorias só aparecem em 4 dos 64 pontos programáticos, ou seja, só aparecem em 6,25% do programa eleitoral do Chega, sendo que minorias e ciganos nem sequer são a mesma coisa. Os ciganos são uma minoria, mas há muitas outras minorias a viver no nosso país para além dos ciganos. Por conseguinte, afirmar que o Chega faz da questão da integração da comunidade cigana uns 20 ou 30% da sua plataforma programática é pura e simplesmente absurdo. E bastante lamentável, vindo de uma pessoa tão inteligente como o Alberto Gonçalves. Porque o Alberto só disse isto para se distanciar do Chega, como se fosse necessário mentir para se distanciar do Chega. E quanto ao Chega ser de extrema-direita, basta olharmos para o votómetro que o Observador da Direitinha tinha há um mês na sua página online para constatarmos rapidamente que se o Chega é de extrema-direita, então a Iniciativa Liberal deve ser de extremíssima direita. Porque esta bússola política, feita pelos próprios direitinhas, convém frisar, coloca o partido do Cotroso Figueiredo e do permanentemente amoado, do Coutrinho Figueiredo e do Guimarães Pinto à direita do Chega. Sim, eu sei, eles bem se querem sentar entre o PS e o PSD, mas isso é porque são os grandíssimos hipócritas que querem ter o sol na eira e a chuva no naval e insistem em tentar fazer dos outros parvos. No plano estritamente económico, não há em Portugal nenhum partido mais à direita do que a Iniciativa Liberal, que é precisamente o partido em que o Alberto Gonçalves votou, vejam lá, como ele próprio assumiu numa das suas últimas crónicas semanais, cujo link também deixarei em baixo. Contribuindo ou não para o crescimento do Chega, isso não invalida que exista um problema. E esse problema devia ser debatido. Provavelmente o Chega não cresceria tanto se esse problema fosse encarado de frente, fosse assumido, fosse reconhecido como tal e fosse debatido. E não é. É um assunto que parece, é um tabu absoluto na nossa sociedade. O facto de existir uma pequena comunidade, que realmente é pequena, cujos direitos que reivindicam e que recebem não são significativos no orçamento do Estado, não é por aí que o país é mais pobre ou mais rico, não é por rendimento mínimo ou rendimento social de inserção que vai parar a comunidade cigana, claro que não é por aí. Não é por aí? Tem santa paciência, Alberto, não será só por aí, mas também é por aí. Porque a questão aqui não é a dimensão do problema, mas sim a gravidade do problema. É que os ciganos, dada a reincidência persistente dos seus abusos contra os portugueses, bem como o nível desproporcionado de violência que exercem recorrentemente, constituem um dos exemplos mais flagrantes do fracasso do multiculturalismo e da integração das minorias em Portugal. Estão longe de ser o único exemplo desse fracasso, convém salientar, mas dão tanto no olho do polícia que é impossível não os usar como modelo paradigmático da enorme responsabilidade que tem sido a política massiva de importação de imigrantes ao longo das últimas décadas, sendo que a maior parte dos ciganos já está em Portugal há vários séculos e nem assim se integrou. Além de que, mesmo que a questão se resumisse aos ciganos, esta linha de argumentação é indigna de uma pessoa com a carreira intelectual do Alberto, porque também há poucos homicídios no nosso país, em termos relativos, e não é por isso que nos devemos deixar de preocupar com eles. Tal como há relativamente poucos banqueiros como o Oliveira e Costa e o Ricardo Salgado, ou poucas empresas que deem avultados prejuízos como a TAP. Mas não é por isso que o estrago que estas pessoas e organizações fazem à economia e à sociedade portuguesa deixa de ser significativo. Quantas das pessoas agredidas pelos ciganos terão ficado com sequelas para o resto das suas vidas? Em quantos milhares de euros é que os ciganos já terão lesado o Estado e a coisa pública, entre subsídios recebidos sem precisarem deles, crimes cometidos e património destruído ou subtraído aos portugueses? E mais importante de tudo, se há comunidades como os ciganos a receber subsídios enquanto se baldam ao trabalho, ou pior, se dedicam à criminalidade, porque é que o resto dos portugueses se há de esforçar, trabalhar com afinco e pagar os seus impostos? É que o Alberto não parece perceber, tal como a direitinha em geral não parece perceber, que a questão dos ciganos e de outras minorias, insisto, ultrapassa largamente a dimensão da subsidiodependência e da criminalidade. É, sobretudo, uma questão de justiça, de moralidade, de coesão social e até de produtividade. Não se pode dar dinheiro a quem não só não quer fazer nada, como ainda por cima destrói o trabalho e o bem-estar dos outros, quando não a própria cara e o corpo dos outros. E porquê é que não se pode?
Bem, para começar, porque essas pessoas tendem a tornar-se clientes políticos do partido ou partidos políticos que lhes conferirem essas benesses. Ou seja, tendem a votar fielmente nos partidos que sustentam a sua preguiça, os seus vícios e a sua incivilidade. Mas ainda pior do que isso, como se isso não fosse já mau o suficiente, andar a sustentar os subsidiodependentes que estão em condições de trabalhar incentivará, por efeito de contágio, a que cada vez mais pessoas de classe baixa façam o mesmo. Afinal, porque é que há de alguém esfalfar-se todo a trabalhar 40 horas por semana para ganhar o salário mínimo, ou pouco mais do que isso, quando pode receber o rendimento mínimo e, em simultâneo, evitar despesas de deslocação e dedicar-se a negócios ilícitos muito mais rentáveis, quanto mais não seja porque nem sequer aparecem nos radares da autoridade tributária? É assim tão difícil perceber esta dinâmica? O problema aqui não se resume a dar uns trocos a uns quantos parasitas, e isso é uma simplificação estapafúrdia. Trata-se sim de não incentivar uma parte significativa da população a adotar o mesmo paradigma, a mesma forma de vida, porque é isso que as autoridades e o sistema judicial acabam por incentivar, ao fazerem vista grossa à questão dos ciganos e de outras comunidades que agem de forma semelhante. Numa comunidade de parasitas, quem trabalha não é honrado, é parvo. É parvo! E o povo português sabe disto perfeitamente. Quem trabalha afincadamente vivendo entre ladrões não é digno de louvor, mas de escárnio, porque se torna o burro de carga e o capacho de todos os outros. E é sobretudo esta destruição moral do valor do trabalho que torna o caso dos ciganos e de outras minorias incivilizadas e antissociais absolutamente intolerável para as pessoas de bem, porque a destruição moral de hoje acabará inevitavelmente por redundar na destruição material do futuro, por mais que os betinhos, direitinhos, filhinhos do papai e da mamã se recusem a reconhecer isto, quanto mais não seja pela quebra de produtividade generalizada que a destruição moral do valor do trabalho acarreta entre aqueles que têm de lidar diretamente com as minorias, que por sua vez irão contagiar as outras pessoas que tiverem de lidar com eles, e assim sucessivamente. Claro que os direitinhas, vivendo na sua bolha de privilégio e sendo cretinamente autistas como são, dizem logo: "Ai, as pessoas que não se esforçam e fazem pela vida não merecem melhor sorte do que ter de aturar os ciganos." Ou seja, tirar o subsídio a quem não o merece está fora de questão, apesar de ser uma política de redistribuição da riqueza extremamente injusta. A tal redistribuição da riqueza que a direitinha tanto critica na esquerda, mas que depois aceita perfeitamente no caso dos ciganos e de outras minorias parasíticas. Mas penalizar quem tem de viver lado a lado com quem recebe o subsídio sem o merecer já é inteiramente justo. Não queres gramar os ciganos nem os pretos ou outros do género? Estudasses, pá! Fizesses como eu, que nem nasci numa família abastada nem nada, nem cresci resguardado no conforto e na paz de um bairro monocultural, nem estudei nos melhores colégios e usufruí das melhores condições de vida. Nada disso. Tudo o que eu tenho é inteiramente graças a mim, ao meu esforço e ao meu mérito. E tu só não estás tão bem na vida como eu porque não queres e não te esforças. Pois claro, elitismo, sobranceria e boa vida para mim. Diversidade, sofrimento e conflitos sociais para vocês, parolos preguiçosos da classe média. O mais assombroso é que, ao perpetuarem esta caricatura grotesca dos militantes e simpatizantes do Chega, os betinhos da IEL, do PSD e do CDS acabam implicitamente por reconhecer o caráter conflituoso da ciganada. Mas são tão inteligentes e instruídos, como fazem questão de nos relembrar sempre que podem, que nem sequer percebem que esta sua contradição é tão gritante que salta imediatamente à vista na sua postura e atitude, que se nota perfeitamente que no fundo eles são todos um bando de grandíssimos hipócritas e de cobardes que vivem bem longe de todos os problemas criados pelas minorias que acusam o Chega de querer discriminar, mas que exigem aos outros portugueses que sofram esses problemas na primeira pessoa. Pimenta no cu dos outros é refresco, como dizem os brasileiros. Aos outros que se fodam, como nós dizemos por cá. Agora, que existe um problema, existe, e convinha, desde logo do ponto de vista dos princípios que devem estruturar uma sociedade, convinha que esse problema fosse tratado, ou fosse pelo menos discutido, e não só tratado mesmo, de facto. E depois, porque estamos de um ponto de vista mais específico, ao negarmos a existência deste problema, estamos a contribuir para que pessoas, simples funcionários, neste caso de um hospital público, mas podiam ser de outro sítio qualquer, que estejam em perigo, que se sintam em risco. Eu conheço pessoas que trabalham em hospitais e que se referem com frequência ao risco desta situação acontecer, porque, pelos vistos, acontece demasiadas vezes. Não devia acontecer nunca,
podia acontecer uma vez ou duas, e aí não era necessário que as notícias identificassem que era a comunidade cigana, mas nem sequer, já não é preciso identificarem, também de facto. A questão é que há pessoas que estão a trabalhar, que estão a cumprir as suas funções, aquilo para que lhes pagam, e que estão em risco físico, e risco físico que pode levar a consequências particularmente graves, e inclusive à morte. Isto no extremo, se a bordoada começa a subir, a escalar, não me admira que qualquer dia morra alguém. Eu presumo que até hoje não tenha havido registros de mortes em situações hospitais ou afins provocados nas mesmas circunstâncias. Mas mesmo que a pessoa não morra, ninguém gosta de ser violentamente agredido, e não há nada justifica que isso possa acontecer apenas porque uma pequena comunidade julga que os seus direitos extravasam aqueles que são os direitos de todos nós, e os seus direitos extravasam os nossos deveres. E este episódio da Câmara do Hospital de Famalicão, destas agressões, levou de resto a Câmara a promover uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Segurança. Vai ser esta quinta-feira. Alberto Gonçalves, nós voltamos a encontrar-nos precisamente amanhã. Até amanhã, Vanessa. Até amanhã, Vanessa. Até amanhã. Bom, resumindo e concluindo, eu gosto muito do Alberto Gonçalves. Acho que ele continua a ser um dos melhores comentadores políticos da nossa praça e um dos poucos que tem coragem suficiente para abordar estes temas melindrosos e politicamente incorretos, como é o caso dos enriquecimentos proporcionados pela ciganada, bem como toda a hipocrisia institucional e mediática que se gerou em torno desses enriquecimentos. Mas parece-me que o Alberto Gonçalves precisa de ser um bocadinho mais imparcial em relação ao Chega. Ele tem todo o direito de votar na Iniciativa Liberal e até de não gostar do Chega. Mas, como profissional dos média, também tem o dever de ser imparcial em relação ao que é matéria de facto e de não dizer coisas que não correspondem à verdade. Portanto, ó Gonçalves, eu sei que és Alberto, mas não sejas Beto, pá.